Sejam bem-vindos ao LouvreCast, um espaço que a gente criou para contar as histórias por trás do lançamento do Louvre do Parque. E hoje a gente está recebendo aqui eu e a Júlia, né, das incorporadoras, eu da A3, a Júlia da Lowly. Estamos recebendo aqui o Monteiro e a Laura. Eu vou passar a palavra para eles, pedir para eles se apresentarem, para vocês saberem. A intenção é que a gente receba grandes nomes do mercado imobiliário e pessoas que participaram dessa grande história do lançamento. Pode começar com as damas? Pode, obrigada. Vamos lá, Laura. Tudo bem? Então, eu sou corretora, sempre fui Adão, eu comecei na Matriz, né? Agora em março, eu fiz 14 anos de mercado. E então, assim, já passei por vários processos, várias fases. Eu comecei como online, a primeira corretora de online que teve, quando a Adão fundou, foi comigo. Eu tive um gerente que hoje não está mais, então nós dois fundamos online. Então, eu sempre fui online. Então, Agora eu quero saber, né? Como que é uma corretora online? O corretor online é aquele corretor que não pega plantão, é o digital, que vocês falam, a gente fala o off. Né? Tem o online, que é esse estilo de digital. E o off, que é os que pegam plantões nos estantes. Eu sempre fui que peguei só online. Eu comecei com online e sempre fui. Aí depois que antigamente a Adão tinha os dois processos. Tinha um departamento que fazia só o online, que é o digital, né? Foi quando começou. E tinha a parte que fazia só lançamento. Pelo menos a Adão Matriz, nessa época a gente tinha só a Adão Matriz e a Vida Nova. Então a gente começou com esse perfil. E aí depois de alguns anos, eu já não me lembro, acho que uns 5, 6 anos depois, que eles unificaram tudo. Aí a gente deixou de ter os departamentos separados. Aí passou todo mundo, quem era online, que é o digital, passa a pegar plantão físico, né? E vice-versa. Então eu comecei disso aí. Entendi. E a vinda para o lançamento em específico do Louvre, eu sou vizinha, eu moro aqui na Vila Rosa. Então eu estou acompanhando lá a obra de vocês, né? Vi todo o lançamento e tudo. Tem unidade ainda, viu, Laura? Às vezes você gosta da Vila Rosa. Inclusive tem uma condição boa lá esse mês. Pois é, então, eu gosto. Boa. Você vê que aqui a gente vende para os vendedores, é assim mesmo. Mas tem que ser para todo mundo, porque eu acho que a primeira coisa é algo que vocês já citaram, eu estava observando um pouco da entrevista dos meninos, e assim, normalmente a gente precisa comprar o produto, né? A gente precisa comprar a ideia. E quando lançou o Louvre, eu falei, não, eu vou trabalhar o Louvre primeiro perto da minha casa. E assim, é um projeto totalmente diferente do que a gente tem aqui na região, né? O que vocês estão trazendo para nós aqui está sendo muito bom. Porque o Parque Amazônia sempre crescimento, mas assim, não do estilo com o alavanca que vocês estão fazendo do Louvre, né? Então, assim, eu fiz 2 vendas aqui, e essas 2 vendas foram de uma conhecida. Uma outra amiga minha me indicou a Fernanda, e que comprou um apartamento usado. E aí, diante disso, a gente vem trabalhando, falar, se você tiver alguém para me indicar, vamos trabalhar junto. A gente, né, faz uma parceria, ela não é do mercado, nada disso. E então, eu comecei a falar do projeto. Falei para a mãe dela, ela tem uma irmã mais nova e faz medicina no interior, acho que é em Goianésia. Eu falei, então, ela quer fazer, futuramente ela pensa em vir para Goiânia. Eu falei, então o prazo que falta para ela terminar é o prazo do lançamento, é um estilo diferente. E comprei a ideia, sempre Louvre. Falei, não, eu vou fazer Louvre. E aí a Fernanda indicou, depois de muito trabalho, a mãe dela sempre uma pessoa muito humilde, que não tem essa visão de investir nisso, era sempre gado, arrendamento para a soja da fazenda, porque eles são do interior. E a gente foi um trabalho aí, já vem acho que desde o começo do ano. E aí com isso, surgiu depois o cunhado dela. Falou, o meu cunhado sempre investe, ele comprou o Solar Amazônia quando lançou, e eu acho que seria uma boa. Aí eu falei para ela, Fernanda, assim o trabalho, o projeto, e a gente foi fazendo um trabalho de família. Ele é um jogador de futebol, né? É o jogador de futebol, exatamente. E ele foi assim,
foram 30 dias, assim, bem desgastantes. Nos 2 casos, ele por falta de tempo. E ela porque ela falou, não, meu negócio não é esse. No caso, a mãe que vai comprar para a filha. Do né? mesmo jeito que a venda estava firme, no minuto seguinte já não tinha mais. Exatamente. Aí eu falei nela, ela falou, Laura, para a gente convencer minha mãe, nós vamos precisar montar um plano. Eu falei, mas que jeito que fica bom? Ah, não sei. Eu falei, mas que valor que ela pode pagar de parcela? Né? Aquelas perguntas básicas que para nós é fundamental, que para ela tanto faz. Aí foi quando teve aquele probleminha dos redondos. Não podia ter. Não pode ter centavos, Não pessoal. pode Tinha ter que ser centavos. números exatos. A gente tem cliente que exige andar, que não mora no 13, por exemplo. Por numerologia. Por numerologia. E agora a gente tem esse dos não é números bem exatos. numerologia, esse é o problema político, mas assim, tem também. Mas tem. E aí, o que aconteceu? Eu mandei para ela, ela falou assim, Laura, eu posso... Eu peguei o simulador que a gente tinha e mandei. Falei, não, pode fazer por esse, viu? 803, vai, dá. Tá bom. Aí, quando foi no último dia, eu falei, ó, deu uma alteração de valor. Não, minha mãe não vai fechar. Ela falou que não quer, não vai fazer desse jeito, porque era 10 mil e pouco e as parcelas de 900 tinham ido, acho que para 1.000. Não, ficou muito diferente, tinha os centavos. Não. Por fim, o Rafael já mudava de cadeira para lá, mudava para cá e falou, não vai dar certo, não. Acho que ele fez umas 5 ou 6 simulações, foi? Para a gente conseguir. Ele falou, não, isso aqui nada. Foi. Então, se a gente fizer assim, tanto que a gente conseguiu migrar ela do menor, né? A princípio ela tinha visto de 62. Falei, ó, se a gente voltar para o de 62, porque a gente tinha feito 64, que tinha o escaninho, então dava o 66, né? Se a gente voltar, consegue. Aí ela pensou, foi o sol. Aí a filha dela falou assim, não, para mim tanto faz, eu quero o sol da tarde, que eu não sou obrigada a acordar cedo. Aí a mãe dela, não, eu acordo cedo, eu quero ver o sol, Li aquilo, aí apitaram pelo apartamento maior, pegaram de 71, e foi isso. E o cunhado, ele acabou comprando pela ideia da gente sempre estar falando do produto. O cunhado foi ótimo, o cunhado nem veio aqui. Nem veio ainda, não conheço. Ele deve vir a Goiânia agora no final do mês. Aí eu vou trazê-los aqui, né, para ele ver, mostrar lá o terreno para ele. E tudo certo. Mas eu queria falar sobre esse ponto específico da troca da unidade, porque isso foi mérito exclusivo da Laura. Porque a gente, de fato, já tinha feito umas 3, 4 simulações. E assim, cada coisa que alterava na simulação, de fato, despertava alguma coisa diferente na cliente. Eu já estava assim, gente, eu acho que você aceitou isso aqui, eu já estava assim, vamos no caminho aqui seguro, que ela fica segura, né? E a Laura, em determinado momento da reunião, né, que a gente estava com ele, me tomou amanhã, assim, eu trouxe eles aqui porque eu fiquei a manhã inteira envolvido, né, nessa venda. Mas em determinado momento a Laura pegou assim no meu braço e falou assim, vamos tentar essa de 70? Ela enxergou alguma coisa que eu não tinha enxergado. E tem muito isso, né, da venda. Da sensibilidade que você que estava em contato com o cliente há mais tempo, porque eu tinha um recorte ali, eu estava ali só durante aquele período da manhã do lançamento imobiliário, né? Sim. E você já estava em contato com ela há um mês, então você já participou desse processo de decisão há muito tempo. Então eu imaginei assim, que naquele momento você viu, na hora a minha tendência era tipo assim, vamos nesse aqui mesmo, vamos deixar do jeito que está, não vamos mexer em nada. Só que a Laura realmente ela provocou e a gente acabou fechando a unidade maior. E assim, ressaltar que ali a percepção assim, não foi porque a unidade é maior, porque o VGV é maior, foi porque ela viu que atenderia a necessidade da cliente de uma forma no que ela realmente queria, porque a unidade tinha a insolação que resolveria o problema dela. Foi a questão da insolação e assim, o que eu entendi? Como ela mora no interior, ela mora na fazenda, ela não mora na cidade. E ela falou assim, eu levei ela no decorado e assim, foi difícil para ela entender questão de espaço, porque para nós, falar assim, 50 metros é assim. Para nós, a gente faz isso todos os dias. Exatamente, né? E ela não entendeu aquilo. E aí ela falou assim, mas o meu apartamento é desse tamanho? Eu falei, não, o seu apartamento é do tamanho do Fernando, um pouco maior. Aí ela ficou, a filha dela tem um de 53 metros. Eu falei, não, é assim, assim. Aí ela olhou, falou assim, mas eu não estou gostando disso aqui não. Mas e o sol? Aí lá veio a questão do sol de novo. Aí eu falei, não, então, ele é uma parte que vai pegar o sol da tarde, ele não pega, como a gente expliquei para ela, não é o sol chapado, mas ele pega um sol. Aí ela olhou e falou assim,
Aí ela falou assim, mas e esse aqui? Eu falei, então, a gente pode olhar, esse aqui você vai ter duas vantagens. A sacada é maior e você tem a questão de pegar o sol da manhã. Ah, então é esse que eu quero. Então eu falei, não, vamos olhar lá. Ela falou assim, mas e quanto que fica para me pagar? Eu falei, não, a gente vai fazer essa divisão. Eu falei assim, aí ela falou assim, mas vai ficar muito caro, eu nunca comprei nada, eu tô com medo. Eu falei, não, a gente divide. Eu falei assim, esse aqui vai ficar bom para você? Você acha que você vai ficar à vontade? Ela falou assim, eu tenho mais espaço. Aí eu ainda brinquei, eu sempre brinco com esse pessoal assim, eu falei assim, eu adoro uma cadeira de fio. Pôr uma cadeira de fio, aí eu sei que ela é evangélica, eu falei, mas eu sei que ela bebe vinho. Aí eu falei assim, a gente abre uma garrafa de vinho aqui, ó, tarde, põe uma cadeira de fio, fica ótimo, o outro não vai ter como. Ah, é verdade. E foi onde ela falou assim, não, então eu vou, mas eu preciso ver quanto que eu vou pagar e como que vai ser a posição. Mas eu não gosto dos quebrados. Aí surgiu os quebrados. Não pode ter centavos. Não pode ter centavos. Arredonda. E aí entra assim, né, a gente teve essa parte aí, né, lógico, a Laura à frente, e aí lógico também entra sempre o papel do gestor Monteiro, que também estava ali, né, nos bastidores, também foi com o pé inchado, né, Monteiro? O que aconteceu naquele lançamento? Você conta para nós aí, né, porque na hora de fechar as vendas, de rodar os contratos... A gente fez um trabalho bem árduo, né? Então, assim, participou aí a semana inteira com muitos ofertões, muito trabalho da equipe mesmo, né? Direcionado para o Louvre, que é um projeto incrível. E como a Laura, né, que gostou muito do projeto, teve outros corretores que também gostaram bastante e trabalharam muito forte, né? E ali, naquele momento, a gente não percebe que o corpo dá sinais, né? E aí, um pé inchado, não, mas está tudo bem. Chegou no dia do lançamento, eu não conseguia colocar o pé no chão. Deu um indício de erisipele no pé, e aí aonde que eu colocava o pé ele dava choque. E aí eu tive que fazer pelos bastidores, né? Então, a gente saiu daqui, era quase meia-noite, o dia antes do pré-lançamento, com aquele envolvimento todo. E mesmo não estando presente, a gente estava pelos bastidores, né? Então, a gente sabe da luta, né? Como foi difícil algumas negociações, e hoje a gente está aqui para contar, né, o quanto isso é importante, né, o apoio do incorporador e entender certas situações, né, que às vezes a gente passa por alguns empreendimentos e não tem essa oportunidade, né, acaba perdendo uma venda, acaba não tendo a unidade específica, não tendo esse acolhimento, né. A gente é muito grato por esse sucesso, né, ter participado desse sucesso. E Monteiro e Laura, com a trajetória de vocês, assim, que despertou o real interesse de vender o Louvre? Assim, o que você acreditou? Além de tudo que você já completou, mas assim, qual foi o principal diferencial que você acha que fez? Então, assim, é a questão do projeto em si, da grandiosidade, porque eu falei, a gente tem muita construção, mas aqui, assim, fica parecendo aqueles predinhos, todos iguais, tudo quadradinho. É o propósito, né, Laura? Então, assim, o conceito em si é de um projeto novo para a região do Parque Amazônia. Quando você vem com o conceito de um prédio, de uma arquitetura que pode ser lançado tanto no Marista quanto no Bueno, e você tem essa qualidade construtiva numa localização ímpar, igual do lado da Exup, né, próximo do shopping, próximo de parque, próximo de tudo, agrega muito valor. Então, assim, por mais que hoje tem outras regiões que são valorizadas, a gente vê o potencial de valorização dessa região. E também a questão da tipologia, né? Que hoje é uma tipologia também, de metro quadrado, pelo que vocês de 62 a 99, que muitos projetos não têm. Eles só têm os projetos menores, a churrasqueta carvão. Então, assim, tudo isso agregou muito no conceito, né? E o cliente e o corretor que entende isso, que só tem 26 unidades de cada metragem, ele vira o jogo. Né? Exato, porque na hora você busca valorização, na hora que você pensa em vender, só tem 26. Então, assim, basicamente você coloca ali o preço que você quiser, se quiser. Exatamente. Se quiser. Então, assim, conseguiu pegar público desde 62 ali, que é o primeiro, até a gente até acabou de atender um cliente que eu moro numa casa, mas a casa já, para mim, já está grande demais e eu quero ir para um apartamento, só que eu quero ir para um apartamento grande e nessa região.
E aí é onde ele não acha. E assim, uma coisa que a gente percebeu, que ele atende tanto o investidor quanto o morador. Porque vários moradores do Parque Amazônia não têm um prédio, né, com uma estrutura dessa que tenha, por exemplo, às vezes ele até tem uma planta maior, só que ele não tem uma churrasqueira. Às vezes até ele mora num menor, mas não tem o lazer que o Louvre tem, né, uma arquitetura que ele tem. Então, assim, isso veio muito forte, né? Então, você consegue atender muito bem tanto o morador quanto o próprio investidor. No caso do Vinícius, o jogador, eu passei as plantas para ele, aí eu até fiz uma colinha embaixo, coloquei os números e coloquei o que cada ambiente. Não coloquei nada na churrasqueira, deixei aberto e mandei. E aí ele olhou, eu gostei, pode ser essa planta. Eu falei, então tá bom. Tinha mandado de 62, ele falou, não, tá muito, muito pequena, não sei, não gostei. Aí mandei de 64, aí ele mandou, aí ele sumiu uns 2 dias, falei, deve estar treinando. Aí ele falou assim, Laura, eu gostei, mas esse pontinho preto aqui é o quê? Eu falei assim, é a churrasqueira. Ele falou, sério? O meu apartamento desse tamanho vai ter uma churrasqueira aí no Parque Amazonas? Eu falei, vai. Aí ele falou assim, se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. Aí ele falou assim, você já falou com a Jéssica, que é a namorada, né, que é a filha da dona Shirley. Aí ele falou assim, não, então eu quero sim. Então eu acho que tudo que vocês estão entregando no projeto, pelo local, é aquilo que o Monteiro falou, o estilo de projeto que vocês estão fazendo aqui para nós, não desmerecer na região, jamais. Mas o que vocês estão entregando aqui é um projeto de você entregar no Bueno Marista. E as pessoas ficaram assim, satisfeitas, pelo menos as que eu falei, igual o Alexandre, esse que eu ainda não consegui, ele viu as imagens do projeto, ele falou assim, ele investe bastante, ele falou assim, eu não vi projeto nessa região de vocês com esse projeto, vai ser um prazer conhecer o projeto de vocês. Então eu acho que foi isso, foi o design e tudo, pelo metro quadrado, o que vocês estão entregando. Sabe o que é o mais impressionante? Que a gente não pediu para eles falar isso, só que coisa boa. Não pediu mesmo, não estava combinado, não. Não estava no script, olha só. Mas é verdade, a gente como corretor, eu pelo menos aprendi muito isso, mas em muitos casos a gente é mais forte. Não é você que está comprando, não é você que tem que achar. É caro, tem isso, tem aquilo, é o cliente, eu concordo. Mas se você vai vender uma coisa que você compra a ideia, que você quer aquilo para você lida com mais facilidade, parece que você fala com empolgação, você enche, igual a Shirley, a dona Shirley, eu mandei um presente para ela, e ela pegou e falou assim, Fernandinha, eu gostei muito daquela moça, ela falou daquele projeto assim, e se eu tinha dúvida, agora para pagar eu vou trabalhar e pagar. E a gente fala, então, né? Assim, é muito bom, é muito apresentar gratificante. um imóvel, um empreendimento que você que não tem nada que você tenha que esconder, né? Eu falo assim, que você tem que ficar de costas, não, tomara que o cliente não veja isso, porque isso é um pênalti. E assim, de fato, no Louvre não tem pênalti, assim. Tudo que o cliente argumenta, você fala, não, tem, entrega, Exatamente. e tal. Então, assim, é muito bom, né? A gente tem muitos corretores clientes, né? Eu falo que isso é a hora que a gente tem certeza que a gente acertou. É a hora porque se o corretor que tem acesso a todos os empreendimentos comprou, é porque, de fato, Exatamente. Faz diferença. Faz diferença, né? Eu gostei muito de trabalhar com vocês, a gente, como o Monteiro pontuou, a gente conhece vários tipos de incorporador, tem incorporadores muito bons que vê muito lado da gente, mas tem uns que enquanto puder sangrar a gente, sangra. E isso para a gente faz diferença, porque o nosso trabalho é muito árduo, a gente ganha muito não, a gente é incompreendido pelo mercado, porque do mesmo jeito como todos os lugares tem corretores excelentes, tem aqueles que infelizmente não é desfazer, mas queima muito a profissão da gente, porque você ganha muito não. Você liga, a pessoa fala assim, nossa, mas se na hora de ligar eu estou trabalhando. E dá vontade de falar assim, mas eu estou fazendo o quê? Estou brincando? Então você escuta muito. Quando você vê um processo, um reconhecimento da parte de vocês e do cliente, para a gente vale muito mais. Eu tenho uma cliente que ela me indicou, ela não, eu digo cliente, só maneira de falar, ela nunca comprou de mim, mas ela me indicou uma cliente muito boa, investidora,
E ela falou assim, Laura, eu gostei muito do seu atendimento. E assim, e aí ela falando, porque os corretores que sempre ligam, porque como eles são uma família que tem muito dinheiro, o marido dela é médico, então assim, eles importunam muito a gente. Então, o treinamento que eu tive, eu comecei minha vida na Adão. Então assim, eu acho que se todos fizessem como o Adão fez, de uma maneira geral, mesmo que as outras, porque há muitas imobiliárias de Goiânia vieram da Adão, nasceu dali. Se colocasse em prática, a gente não tinha tanto problema, igual tem hoje. E ver o reconhecimento de vocês, querer fazer com que a gente fosse uma empresa, uma imobiliária que fosse lançadora do produto, para nós é muito bom. E isso reconhece muito, dá muito valor para a gente. E eu fiquei muito feliz. E igual eu falei, ainda tem a minha meta. Não cumpri, não bati nos 30 dias, mas eu vou fazer as 5 unidades. 5 unidades, né? Tá Pode escrito, escrever. tá gravado, tá Por gravado. favor. E depois pode dobrar a meta. Não, aí Tem que ter um vamos gerente esperar o pra- próximo. Né? Tá vindo aí. Não, mas assim, Laura, a gente fala, né? Assim, tem corretor que ele briga no bom sentido pelo cliente, né? Não desiste, não. Até outro dia eu vi assim, o cliente falou que precisa vender um imóvel, esquece. Esse aqui não está pronto para compra, eu vou para o próximo. Você podia muito bem ter dito, não, clientes, tem outros aqui. E vocês brigam pelo cliente, vocês vão até o final. E geralmente são esses corretores que se destacam e estão sempre pontuando, né? E aí a gente vê, claro, a atuação do gerente, que o Monteiro, vou falar um negócio pra Faz você. toda a diferença. Eu abri a geladeira da minha casa, o Monteiro tava lá, não sei quem consegue aí, Monteiro, consegue. O fluxo lá tá errado, corrige lá o fluxo. Corrige lá o fluxo. Não mudou o quê? Não mudou a vírgula. Não, vamos lá, vamos de novo. Tem que tamo aí ter, pra eu isso. acho que tem que ter essa entrega. A profissão nossa, ela é muito desafiadora. Mas quando você tem uma pessoa, graças a Deus, os meus gerentes todos que eu tive, todos foram muito companheiros. E eu acho que isso faz toda a diferença. Não é porque, eu sei mais, eu tenho experiência, mas não é. Às vezes, ele de fora, como ele lida com toda a equipe, ele vê algo que você não vê. E você poder contar, que a gente sabe, lançamento, você fica ali 5, 7, 30 dias envolvido naquilo, mas depois você colhe os frutos. Mas eu acho que tem que ter essa entrega. Não é que você não tem que ter horário de CLT, o cliente não tem horário de CLT. E o gerente tem que entender isso com você, que é aquele momento, não é sempre, mas se tem aquele lançamento, todo Monteiro, eu estava com ele no telefone, fazia, e acontecia, a gente montou o fluxo da Chile, rolou para chegar aqui, eu falei, deixa eu te falar, ela comprou o maior. Sério? Eu falei, sério, o Rafa suou horrores lá, e ela comprou o maior. Demorou pra montar o fluxo, chegou lá, a gente rasgou o fluxo. Fez de novo. E o Rafael, realmente, ficou umas 3 horas, eu acho. Ele entrou na nossa salinha, a gente tava todo mundo, e aí, fechou? Falou, fechou. Eu falei, não, então fica tranquilo, enquanto você fechou um lá, a gente fechou uns 5, 6 aqui pra compensar. Exatamente, foi isso mesmo. Tá gravado. Inclusive, Chegaram dona Shirley, se estiver nos ouvindo, eu quero um requeijão. Tem que lembrar ela vem agora, só ela quase não vem, ela acha que ela vai chegar junto com o Vinícius, vem no fim de semana. Vou trazer todo mundo para você de volta. Isso, bom demais. Quem Vamos sabe fazer um sai mais café, uma unidade aí, um né? requeijão e um queijo de trança, falei para ela. E lá perto tem um requeijão, um queijo de trança excelente. E Vinícius, se tiver outros amigos jogadores também que ainda quiserem investir no mercado imobiliário, pode procurar a Laura aqui. Falei para ele também, ele já tá mexendo os pauzinhos lá. Vamos Que é... fazer isso aí, porque eu realmente acredito, gostei muito do projeto, qualidade construtiva, como eu falei, eu acompanho lá o Art House lá, né? De frente para mim, do outro lado, eu moro do lado de cada praça, então eu vejo todo... A praça que só é praça por causa, não sei se você sabe, né? Sei. Porque era uma rotatória. Uma rotatória Exato. grande. Olha, vale uma rotatória, porque eu sou dessa época, tem 14 anos que eu moro ali. Então eu vi tudo viu ali, tudo, né? vi do zero. Que bacana. Lançamos o Intense lá, e daí depois aquele das 2 torres do fundo, aí vieram vocês, aí vocês foram e fizeram a passa para nós, que acho que fez todo o diferencial. A gente agora procurou as outras incorporadoras da região, eles não entraram, não. Queria falar, Só não? pra deixar Mas a registrado. gente sabe. Saiu da minha verba de marketing. Então, um corretor, por que o arte tá sem verba? Uai, tá na praça. Usa, praça. tá na praça, tá na praça. Exatamente. E para nós, como meu irmão fala, falou assim, o progresso está chegando, você mora na periferia. Eu falei, ele sempre brinca. Eu falei, mas agora eu já tenho. Então, assim, eu gostei demais. Tá ficando muito bom mesmo, de verdade. Eu acho que tem tudo
para mais sucesso. E logo a gente poder zerar 100%, escrever lá 100% vendido. 100% vendido. Rapidíssimo. E com grande participação nossa, né? Exatamente, Com campeões. 5%, né? 5%. Já é alguma coisa. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, né, do Monteiro, da Laura, de vir aqui bater esse papo conosco. Caminhando para o final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Muitas pessoas que estão nos ouvindo são profissionais de vendas, né, corretores de imóveis, e vocês têm uma trajetória muito longa nisso. Eu tenho certeza que vocês tiveram grandes aprendizados. E agora a gente queria ouvir uma frase, algum ensinamento que vocês tiveram durante essa trajetória de vocês. Então, eu acho que, como eu falei, a nossa profissão é desafiadora. Mas eu acho que a partir do momento que você acredita, e são 3 palavras, né? É o foco, fé e persistência. Porque isso aqui, ao mesmo tempo, ele é muito bom. É uma profissão assim, que você vê realizar sonhos. Então, eu acho que se você tem essas 3 coisas, se elas caminham junto, eu acho que você tem tudo para ser um corretor de sucesso. E, acima de tudo, eu acho que é você ser muito honesto com o seu cliente. Mesmo que você perca aquela venda, mas ele vai te ver diferente. Porque ele falou assim... Porque se você mente, ou se você não é que você mente, mas se você esconde aquilo ali, quando ele te descobrir, ele não vai te indicar, porque a nossa profissão é feita disso, é da indicação, é do QI. E eu acho que se você tiver foco, fé, persistência, e você for extremamente, sumiu a palavra, honesto, eu acho que você persevera sempre. Acho que é isso. Eu acredito assim, como gestor, né, a gente tem acompanhado a performance dos corretores campeões. E eu vejo que, além da fé, da persistência, tem que ter uma disciplina. Então, assim, é muito importante quando a gente compra o empreendimento e o corretor ele vem com a disciplina, vem com aquele foco, porque com todo esse trabalho ele gera o resultado. E quando ele gera o resultado, ele fica muito satisfeito e não quer largar. Ele quer sempre fazer mais resultado. E isso é muito importante, porque você não precisa conhecer tudo, mas aquilo que você se propôs a conhecer e aquilo que você propôs a focar, você tem que ser o melhor naquilo. E aí, diante desse contexto, a gente vê que o resultado vem. Então, a dica é, tenha disciplina, tenha o foco, seja persistente, que a hora chega. Isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a você que ficou até aqui conosco. E vamos vender. Bora vender, Bora não é isso, vender, Julia? Lu. Bora vender. Isso aí. Obrigado. Cadê as palmas? Vocês aí que estão assistindo, podia já ir batendo palma pra gente ter interação Dá com a uma plateia, motivada, né, né? pessoal? Foi tranquilo, Isso né, aí. gente?